Troféus, não sei. Foda-se. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai reagir a um vídeo do Hora Thiago e ele vai contar pra gente a relação entre mães e LGBTQIAP+. Eu tô curiosa pra saber, então vamos junto. Imagina que você é um gay, uma maninha, e tem uma mulher muito bonita, muito bem vestida, muito bem maquiada, querendo te matar. O que você faria? Eu chamaria ela de mãe. Olá, Já começou assim, polêmico. meu nome é Thiago e neste canal a gente fala sobre cultura pop e a inerente conexão entre homens gays e figuras maternas meio abusivas. Pode acontecer. Tá bom, vai, nem todo gay. Mas será mesmo? Para conduzir esse profundo debate, eu trouxe hoje uma obra que fala muito sobre maternidade, culpa e paranoia e tem muita peruca e muito laquê. Não, eu não tô falando de RuPaul's Drag Race, nem de Minha Mãe é uma Peça. O filme de hoje é Instinto Materno, que estreou no cinema esse ano e já tá disponível no catálogo do Telecine. Aliás, esse é um dos grandes lançamentos da plataforma do mês de agosto, mas não é o único, claro. O Telecine tem um vasto acervo com o melhor do cinema de diversas partes do mundo. Tem as novidades mais quentes e os grandes clássicos do cinema. Tudo bem organizadinho, bem bonitinho, pra você fazer sua maratona, se divertir e ter todo tipo de experiência audiovisual na sua casa. Você pode acessar seu Telecine pela sua TV por assinatura, se você tiver, ou através do Globoplay ou do Prime Video. O link tá aqui embaixo na descrição. Pode ir lá assistir que eu garanto que vai ser tudo de bom pra você. Vamos aproveitar? Então vamos. Agora de volta pra Instinto Materno. Estamos falando hoje de um filme com Anne Hathaway e Jessica Chastain, duas das mulheres brancas com o maior potencial de passe livre pra maltratar um gay na história de Hollywood. Metaforicamente, claro. Não sou eu que tô dizendo isso, são os especialistas. E essa é a primeira vez que elas co-protagonizam o mesmo filme. Elas já apareceram juntas antes em Armageddon Time, que também tem no Telecine. Mas nesse aí, a Jessica faz só uma pontinha. Aqui não, aqui as duas estão brilhando. E brilhando mesmo, viu? Porque o forte de Instinto Materno é justamente essa presença magnética, hipnotizante dessas duas atrizes, que se quisessem dar um tapa na minha cara, eu acho que eu deixaria, viu? Enfim, vamos falar do filme. I'm a terrible mother. You're a wonderful mother. Em Instinto Materno, a Anne Hathaway vive a personagem Celine, enquanto a Alice é vivida pela Jessica Chastain. Essas duas mulheres são vizinhas num subúrbio americano dos anos 60. E o diretor do filme, o Benoit Delhomme, ele ambienta muito bem essa história, que pra uma audiência mais contemporânea, lembre visualmente a série Mad Men. Eu acho que Mad Men hoje é a principal referência estética pra esse recorte específico dos Estados Unidos. Enfim, o filme conta essa história de duas mães, vizinhas, esposas, mulheres e, acima de tudo, amigas, e as tensões que se constroem entre elas a partir de um terrível acidente. Mas vamos por partes. Os filhos delas também são muito próximos e os maridos também são brothers. Não, mas não tem nada de gay, não. E essas duas famílias vivem lado a lado em casinhas suburbanas com gramado e cerquinha. É a representação perfeita do sonho norte-americano suburbano. Mas nem tudo são flores nessa história. Uma das coisas que a gente aprende logo no início do filme é que Alice se sente insegura como mãe. Mesmo sendo muito protetora com seu filho, ela não acha que tem o dom ou algo assim. É difícil colocar em termos muito objetivos, mas ela se sente bastante insegura. Ela acha que é uma péssima mãe. Eu acho que ela explicitamente fala isso no filme. Não sei se tô lembrando errado. E isso tem a ver também com o fato de que, pra ela se tornar essa esposa, dona de casa, mãe, ela precisou largar a carreira de jornalista. Maybe I should call my old boss at the Gazette. Why is that funny? Já a Celine, que é a Anne Hathaway, parece que ela curte muito esse papel de mãe. E ela se encaixa muito bem na comunidade. Ao mesmo tempo que ela incentiva bastante a amiga a voltar a trabalhar. Alice, I think if you want to go back to work, you should. Elas são muito amigas. Essas são algumas das tensões que já aparecem desde o início do filme, antes do estopim da história. Desde a primeira cena, a gente já sente alguns sutis spoilers do que tá por vir. A gente já começa o filme vendo a Alice espreitando a vizinha sair de casa pra entrar na casa dela sem ninguém ver. Celine sai de casa pra buscar os filhos na escola e quando ela volta tem aquele clima bem pesado de suspense, como se algo muito horrível fosse acontecer a qualquer momento. A vizinha entrando na casa dela sem ninguém ver, tá? Aquele clima de suspense esquisito. E aí quando a gente menos espera... O quê? É uma festa de aniversário. Essa cena inicial constrói muito bem o tom do filme que a gente tá começando a ver. A gente tem uma relação de amizade muito bem estabelecida, duas famílias felizes, estruturadas, mas... Duas famílias tradicionais. com algumas rachaduras emocionais aparentes. Existe também um certo subtexto queer entre essas duas mulheres, que aparece ali talvez pra evidenciar essas rachaduras. Tem algo de podre no paraíso heteronormativo, entende? Enfim,
Enfim, o que acontece em seguida é o estopim da trama do filme e uma tragédia horrorosa. Se você se importa com spoiler, essa é a hora de pausar o vídeo. Mas veja, essa cena tá no trailer do filme, então eu não sei se é um spoiler tão grande assim, mas fica o aviso. Enfim, o que acontece é, o filho de Celine, Anne Hathaway, enquanto estava sob os cuidados de Alice, Jessica Chastain, sofre um acidente terrível e morre. Ele cai da janela de casa. Como é de se imaginar, Que isso, Game of Thrones. essa morte prematura é devastadora para as duas famílias. Em especial, claro, para essa mãe que acabou de perder um filho. E, como eu disse, ela é uma mulher que parece se encaixar muito bem nesse papel. Uma típica mãe branca suburbana dos Estados Unidos do meio do século XX. A perda de um filho, nesse contexto, não é uma mera rachadura emocional numa configuração social frágil, mas sim uma ruptura completa, brusca e devastadora. Uma tragédia que abala, inclusive, a amizade entre essas duas mães, porque quem tava cuidando da criança era a Alice. Uma Imagina se minha amiga deixa meu filho morrer. Brincadeira, viu? mulher que já se sentia inadequada como mãe dentro de todo esse contexto emocional complicado. Are you avoiding me? Sully? A partir daí, o filme vai ganhando gradativamente cada vez mais tons paranoicos. Alice começa a desconfiar que Celine tá fazendo jogos mentais com ela, e essa desconfiança passa a ativar alguns gatilhos. Alerta de gatilho! Nas duas. A saúde mental das duas é muito prejudicada pela violência, pela culpa, mas também pelas imposições da estrutura social onde elas vivem. Isso é representado, em alguns momentos, pela comunidade escolar. You're here. Of course. But I thought you were away. Lembra do que eu falei antes? A Alice, a Jessica Chastain, tinha uma carreira de jornalista que ela largou pra ser mãe. Ela abriu mão da carreira pra ser mãe. E pra sociedade, ela é uma mãe e acabou. A maternidade arrancou esse sonho de carreira da vida dela. Já a Celine parecia confortável, parecia feliz com a maternidade. Mas o que sobra pra essa mulher depois que ela perde o filho? O que ela é pra sociedade agora que ela não é mais mãe? Esse lugar da biologia, do essencialismo de gênero, do instinto materno versus o lugar da mulher na estrutura social é um elemento de discussão e de tensão durante todo o filme. E de certa forma, o roteiro sugere que parte do espectro de emoções das mulheres, ou dessas personagens femininas pelo menos, vamos dizer assim, um pouco mais do que simplesmente ser uma mãe pacata e bondosa. Essas mulheres, essas mães, elas são complicadas. Mas o foco da história, que aliás... Sempre arranja um jeito de jogar a culpa pra mulher, né? É impressionante. A mulher já largou o emprego dela, já largou a profissão que ela escolheu pra ser mãe. Que provavelmente isso não foi uma escolha, né? Que ela simplesmente teve um marido que obrigou ela a ser mãe. Ainda mais nos anos 20, né? Então você já vê que a pessoa já teve a escolha da vida dela usurpada dela. E aí, ainda por cima, se ela for uma péssima mãe, ela vai ser julgada também por ser uma péssima mãe. É fácil, né? Patriarcado monta em cima da gente. É baseada num livro de 2012, escrito pela Barbara Abel. É ser tipo um thriller dramático em que você, em especial se você for um homem gay, precisa descobrir qual das duas mães tem razão. A mãe número 1, que tentou salvar o filho da vizinha, ou a mãe número 2, que pra tentar superar o luto, acaba se aproximando bastante do filho da mãe número 1. Será que ela tá fazendo isso pra curar o luto? Ou pra se vingar? Será que o objetivo dela é roubar o filho da outra mãe? Roubo de criança é coisa de novela, né? Adoro. E veja, eu não tô falando dessa coisa do gay à toa, não. Eu tô trazendo esse assunto porque, veja bem, toda essa iconografia da mãe tradicional dos anos 50 e 60 dos Estados Unidos é um elemento muito forte nesse filme e, por vezes, até um pouquinho exagerado. Quase artificial. Isso não é uma crítica. Eu acho que essa artificialidade agrega uma camadinha de leitura na história toda. Eu só queria dizer que eu tive que interromper a gravação porque tá passando um carro de som aqui na frente da minha casa tocando a música Iris, do Google Dolls. A gente tem duas mulheres, duas mães, muito bem vestidas, muito bem Achei que ele ia falar, é o carro do ovo passando na sua rua. Seria mais engraçado. maquiadas, e uma relação de rivalidade que é construída a partir de morte, paranoia e uma pitadinha de queer coding. Sempre bom, né? E essas duas... Ai, que delícia.
As mulheres são Anne Hathaway e Jessica Chastain. Brincadeira. Elas são as atrizes e as personagens divas. Elas incorporam no filme a ideia que se tem de uma diva gay. Tô viajando? Não tô não. Existe uma relação forte entre a comunidade gay, homens gays e as suas divas. A diva que te protege e te acolhe na mesma medida em que te maltrata enquanto fuma um cigarro com uma piteira de 30 centímetros. Meu fálico isso, né? Uma mulher sofisticada, arrogante e um pouquinho desagradável. Uma mãe. Essa cidade é um verdadeiro matadouro para uma pessoa fina. No livro The Rise and Fall of Gay Culture, ou seja, a ascensão e a queda da cultura gay, o autor Daniel Harris fala o seguinte: no cerne da adoração da diva gay não está a diva em si, mas a experiência homossexual quase universal de ostracismo e insegurança que, em última análise, levou ao que poderia ser chamado de esteticismo do desajustamento, a exploração do homem gay de visões cinematográficas da grandeza de Hollywood para se elevar acima de seu ambiente antagônico. Colocando em outros termos, a experiência de ostracismo e isolamento vivida por homens gays induz a gente a incorporar a cultura de celebridade de uma maneira específica. Veja, estamos todos mergulhados em cultura de celebridade há muitas décadas. Sim. Praticamente um século, talvez mais que um século, não sei fazer conta. Mas o espelhamento da comunidade gay, de homens gays, se dá, segundo Daniel Harris, através dessas visões cinematográficas de grandeza, numa tentativa estética de se elevar. Mas eu não acho que é só isso. Obviamente não é só isso, tem muitas camadas. Existe esse espelhamento, existe essa identificação especificamente com figuras femininas. Mulheres que, mesmo em seus status de celebridade, também estão num lugar de ostracismo e isolamento. Seja por serem mulheres, seja por serem celebridades, seja por serem mulheres celebridades. Mas através desse status de celebridade, desse status de diva, essas mulheres conseguem uma elevação estética. Entenda, não é uma emancipação, é uma elevação estética. É tipo uma performance. Não necessariamente intencional, mas em alguns casos existe uma intencionalidade política. Por exemplo, na cultura drag, na cultura ballroom, com a ideia de opulência, de andar como se você fosse dona de tudo. Essa ideia de andar como se você fosse dona de tudo vem do movimento LGBT dos anos 80, nos Estados Unidos, e ele é protagonizado justamente por pessoas que não são donas de tudo. São pessoas que não têm nada, mas elas andam, elas performam, elas agem, elas têm uma postura de quem é dona de tudo. Nesse momento eu vou ser obrigada a falar da série Pose, que é uma das minhas séries favoritas, que mostra exatamente isso que o Thiago tá falando, né? Essa série se passa nos Estados Unidos, né? Na época dos bailes de drags, e mostra exatamente como é que era a cultura do baile, como é que era essa opulescência que ele tá falando. Elas tinham as categorias que elas iam se apresentar e elas costuravam as roupas delas e elas se vestem lindamente, elas fazem de tudo para ter essa opulência, né? Para ter essa visibilidade, exatamente para poder ocupar um lugar de que elas não pertencem, que a sociedade tira delas, né? Uma das personagens principais, ela faz a cirurgia de resignação de sexo e ela acha que isso vai fazer com que ela seja mais respeitada e que a sociedade comece a enxergá-la como uma mulher de verdade. E ela percebe que mesmo depois da cirurgia, a sociedade continua enxergando ela do mesmo jeito. Inclusive, o homem que ela amava larga ela por causa disso, sabe? O quanto a gente não espelha os nossos traumas, né, nas pessoas que a gente admira. E é isso que a gente vê na série Pose e é isso que o Thiago tá contando pra gente que acontece, né? Uma espécie de elevação estética, é uma espécie de empoderamento, é todo um babado. Uplands, you own everything. É uma performance de poder, de status, de riqueza, mas é uma fachada, e a gente sabe que é uma fachada, a gente sabe que é uma farsa. Parte da performance envolve a consciência de que tudo isso é uma performance. É por isso que eu fiquei fascinado com o jeito que Instinto Materno brinca com essa ideia de artificialidade. Pra mim, pareceu uma artificialidade intencional. As maquiagens impecáveis, os cabelos perfeitamente armados e a estética perfeitamente calculada de uma configuração familiar tradicional dos Estados Unidos de 50 anos atrás. Uma configuração social que frequentemente é evocada por movimentos de extrema direita. Uma configuração familiar que não existe sem as suas rachaduras. Sim. Essa é uma história sobre gênero e sobre obsessão. I just lost my son. My only child, and you're sneaking around my house accusing me of being some kind of monster. E obsessão também é parte da cultura de celebridade, da cultura de Hollywood e da relação entre homens gays e suas divas. Voltando rapidinho pro Daniel Harris, ele chega a comparar o culto gay, as divas pop, com o futebol
americano, mas não é difícil enxergar o futebol brasileiro nessa dinâmica também. Embora essa analogia seja perfeitamente possível, principalmente se a gente considerar as dinâmicas de rivalidade entre as divas, eu acho que essas obsessões existem em lugares conceituais sutilmente diferentes. Em especial por causa das dinâmicas de gênero. Quando fãs de diva pop, em especial jovens gays e mulheres, expressam seus amores e suas obsessões, eles são julgados em parâmetros diferentes dos parâmetros relegados ao futebol. Quando Taylor Swift e RBD vieram pro Brasil e causaram grandes comoções entre seus fãs, a palavra histeria apareceu com bastante frequência nos noticiários e nas redes sociais. Enquanto que, quando uma histeria semelhante acontece toda quarta-feira e todo domingo, quando os times de futebol estão jogando, esse fenômeno costuma ser visto com uma maior naturalidade. É O nome disso é homofobia, olha que legal. normal. E por mim tudo bem que seja normal. Eu sei que tem muita gente doida em tudo que é lugar, mas o ponto é justamente esse. Tem gente doida e obcecada em tudo que é lugar, ainda mais hoje em dia. Mas existem parâmetros e termos diferentes pra avaliar o comportamento humano, dependendo de quem é o ser humano que tá sendo julgado. O Daniel Harris É o que a gente fala, né, de sempre quando a mulher vai dar a opinião dela, fala um tomzinho um pouquinho mais alto, ela já é colocada como louca, tá de TPM, dormiu de calça hoje. Quantas coisas já ouvimos, né? Já ouvimos. Então, sempre a gente vê que o vocabulário, ele esconde vários preconceitos e ele esconde várias coisas. E isso daí é mais um exemplo disso, né? Quando certas palavras são usadas para identificar certos grupos, é que nem a gente vê aquela reportagem, né? Jovem foi encontrado com drogas, não sei o que. Aí Tá falando de um jovem de classe alta, branco. Aí quando você vai ver, o pobre, preto, de periferia vai ser. bandido foi encontrado com tráfico de drogas. E é exatamente isso, é a mesma situação, só que em outro exemplo. Pra gente ver o quanto a língua carrega um monte de significados, de signos e preconceitos, e que a gente tem que ficar atento também. também diz que o culto às divas proporciona aos homens gays uma forma paradoxal de entrar em contato com a própria masculinidade. Como é? Igual o futebol também proporciona isso para os homens heterosedentários. Ele fala especificamente assim, heterosedentários. Nada contra. Esse encontro paradoxal com a masculinidade via diva pop pode surgir pelo costume de alguns homens gays de se apegarem a essas figuras femininas durante a infância por conta de uma suposta falta de identificação com figuras masculinas. É meio esquisito, mas vem comigo. Isso não sou eu dizendo que todo gay tem pai ausente. Alguns têm. Da forma como eu vejo, essas dinâmicas estão mais relacionadas com performances de masculinidade ou performances de gênero como um todo. Esse agir como um homem, pra homens gays, mulheres trans ou qualquer pessoa que foi designada como homem ao nascer, seja homem, haja como homem, performe masculinidade, são frases que muitas vezes precedem violências simbólicas ou não tão simbólicas assim. Sim. Essa ideia do seja homem é incorporada à vivência LGBT de um jeito muito contraditório, violento e causa, com muita frequência, comportamentos contraditórios e violentos na vida adulta. Diante dessas normas de gênero arbitrárias e agressivas, é comum que crianças gays encontrem refúgio numa espécie de reino feminino, ou melhor, num reino conceitual percebido como feminino. É muito estranho, mas gênero é um negócio meio estranho mesmo. Obviamente, nada do que eu descrevi aqui são experiências universais. Eu mesmo não me identifico com tudo que eu descrevi aqui, mas é possível reconhecer parcialmente algumas coisinhas. Um artigo de 2023 do site Gay Times argumenta que as divas pop exercem sobre os fãs gays um papel de força, apoio e acolhimento. Um papel estético de força, apoio e acolhimento, pelo menos. Essa é uma notinha particular minha. Junta-se a isso que muitas pessoas da comunidade LGBT são rejeitadas pelos pais, pelos amigos, exatamente por serem quem são. São expulsos de casa. Isso mostra na série também, na série Pose. Então acaba que quando ele encontra um exemplo, uma pessoa que ali ele consegue se sentir representado, ele abraça isso. Isso aí sou eu que tô achando, tá? Isso aqui não tem informação nenhuma científica. É o que eu sinto em relação a isso. Eu sinto que ele se sente representado e abraça tanto aquela personalidade como se fosse alguém da família mesmo, já que ele não teve essa família, já que ele não teve esse acolhimento por outra pessoa, pelas pessoas que ele queria, pelas pessoas do âmbito familiar dele, dos amigos dele, ele acaba procurando isso numa pessoa pública que representa o que ele se sente representado, entende? Ou seja, em certa medida,
protegida é um papel que a estrutura social reserva para as mães. São códigos percebidos como femininos e maternais. Eu não tô falando de biologia nem de essencialismo. Então, nesse artigo tem uma entrevista com Paul Baker, que é um professor de língua inglesa da Universidade de Lancaster. E ele é autor desse livro aqui, que é muito importante para a comunidade LGBT da Inglaterra. Ele argumenta que o termo mãe é usado pela comunidade gay há séculos. Para reforçar esse argumento, ele traz a história de uma mulher chamada Margaret Clapp, que era dona de uma cafeteria que em 1720 era um refúgio para homens gays londrinos. Essa mulher, essa Margaret Clapp, ela ajudou uma galera a se livrar de acusações de sodomia. E ela ficou presa durante 2 anos porque ela administrava um lugar que era conhecido como Molly House, um termo que era usado na época para se referir a esse tipo de lugar, lugares que acolhiam pessoas gays. Tá vendo? O que eu tô falando não é tão machismo assim. Voltando à série Pose, mais uma vez, eles mostram exatamente essa cultura das casas. Vários dos personagens principais da série são expulsos de casa pelos seus parentes e eles acabam se juntando e formando uma família, literalmente. E sempre tem alguém que é a intitulada mãe, que cuida deles, né? E é a dona da casa. E normalmente são essas casas que brigam nos bailes pelos troféus, né? Troféus? Não sei. Foda-se. Então, como essa questão da família é realmente uma questão, é realmente uma coisa que importa e que faz as pessoas se juntarem em famílias que realmente fazem sentido, em famílias que realmente gostam da gente pelo que a gente é. A gente vê que esse conceito de família tradicional, que é até o que o filme, né, Instinto Materno, que o Thiago tá falando, traz, que é trazer de família tradicional, heteronormativa, de papai, mamãe e filhinhos, não faz sentido. Não faz sentido pra muita gente, principalmente pra população LGBTQI. Então, né, que família é essa? Família é quem a gente escolhe. E na série, a gente consegue ver isso perfeitamente. Por Paul Baker, a Margaret Clapp era o que a gente chama hoje de aliada. Enfim, uma mãe. Recentemente, na história humana, na história do movimento LGBT, as comunidades de homens gays construíram o hábito de chamar de mãe o homem gay mais velho do grupo. O termo é especialmente aplicado a um homem gay mais velho que viu de tudo e passou por tudo. E então, posteriormente, tem muita sabedoria arduamente conquistada para transmitir e pode fornecer apoio emocional aos membros mais jovens do grupo social. Eu não quero me alongar muito nessa parte linguística da questão, mas tem uma parte dessa história que envolve a rede social. A forma como esse linguajar, esse léxico LGBT vem sendo traduzido rapidamente de um país para outro. Tipo quando a gente fala hoje que tal cantora serviu tal coisa, que é uma tradução literal de termos como serving realness, por exemplo. Tudo isso se torna parte desse universo conceitual que nos cerca. E eu gosto muito que esse imaginário atravessa diferentes mídias, diferentes décadas e diferentes referências. Vai da moda pro cinema, pra música pop e pro TikTok. Tipo, sei lá, você tem um look específico da coleção Outono e Inverno de 1992 do Thierry Mugler, que vira referência pra uma vilã complexa e multifacetada de Sailor Moon, que acaba no Instagram da drag Fifi O'Hara em 2015. Enfim, todas são nossas mães. E eu acho que esse arcabouço de referências pode criar uma percepção bem específica de um filme sobre mães, mulheres, vizinhas, esposas e possíveis amantes que se tornam rivais e obsessivas uma com a outra. Se você for LGBT, claro. Eu sinto que é por causa disso que se você entra... Olha, fazendo um paralelo, essa história não parece muito a história do House of Dragons, da Helena com a Alicent. Tipo, é a mesma disputa de poder, sabe? E também tem o mesmo fator meio queer, né? Entra no Letterboxd, aquele site de cinema, as críticas mais curtidas de Instinto Materno estão justamente nesse lugar queer, onde os espectadores estão imaginando uma versão do filme em que Alice e Celine largam tudo e ficam juntas, ou que o lesbianismo teria salvado elas duas da ruína, ou que todas as cenas entre elas poderiam ter terminado com um beijo, ou que o filme inteiro é um desafio de passar 2 horas sem chamar a Anne Hathaway de mãe. É quase como se existisse um filme paralelo na imaginação de LGBTs ao redor do mundo inteiro. E o mais interessante é que, pra mim, esse filme paralelo parece que tá incorporado ao filme real, sabe? Parece que se você olhar direitinho, se você prestar muita atenção, se você fixar seu olhar nas frestas que existem entre os frames, a Anne Hathaway vai saltar da tela e voar no seu pescoço. E você não vai ter escolha a não ser chamar ela de mãe. Bom, gente, foi isso. Eu adorei esse vídeo, achei muito legal. E espero que vocês tenham gostado também. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreva no canal, que me ajuda muito. E ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Beijos, até o próximo.